E aí, meus queridos e minhas queridas ouvintes, tudo bem com vocês? Realmente espero que esteja tudo bem. Tenha uma boa noite, ao menos aqui, porque, como sabe, eu sempre faço podcast no horário da noite, que eu acho muito bacana. Não tem muito escala, o dia já está acabado. Tudo está em perfeita sintonia, na madrugada. É sempre o melhor horário. Essa semana foi meio conturbada, pra vocês terem noção. Este áudio está sendo gravado na terça-feira porque eu irei fazer mais uma outra viagem, mas dessa vez vai ser uma viagem de retorno a projetos, porque a pandemia, ocasionou muitos atrasos aí para diversos projetos e inclusive hoje eu estava vendo quesito de contrato, essas coisas, que é uma parada bem chata, porque é bem burocrática, mas é muito importante, para todos os requisitos. Bem, foi bem feito, inclusive, esse contrato. Essas questões burocráticas é algo que devem ser lidadas aí com o tempo, porque são realmente muito importantes para garantir a sua obra, para garantir que ela pertence a você e para garantir também que tudo esteja conforme os valores, porque, mais do que nunca é bom receber um valor, dinheiro para isso, porque aí você começa a ter mais vontade para trabalhar, Bem, menos é assim neste fatídico mundo adulto. Claro, café com leite nunca pode faltar. O que vocês me recomendaram hoje foi um tema sobre o Stanley Kubrick, por causa dos comentários sobre o Almodóvar e acabaram colocando Kubrick no meio. E aí vocês me pediram para falar de Kubrick. Então vamos lá, É difícil falar de Kubrick em um só áudio com alguns minutos aqui, porque o cara foi um gênio, O cara foi um gênio do cinema. Ele foi de uma época assim que o cinema foi muito brilhante em várias coisas, foi inovador em diversas formas. Para vocês terem noção, até filmes franceses eram muito bons e muito inspiradores para diversos diretores, Existiram várias escolas de pensamento em Hollywood nessa época também, e acredito que uma delas foi a escola Kubrickiana, se assim eu posso falar, porque o Kubrick, ele de fato, foi um gênio, mas a relação, o que eu pelo menos tenho com o Kubrick, é de amor e ódio. Amor por causa dos filmes e das histórias que ele fez de uma forma muito introspectiva, de uma forma que, querendo ou não, traz diversos tipos de interpretações. E aqui eu cito filmes como Laranja Mecânica, e além disso, filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas ao mesmo tempo, a forma de como o Kubrick produziu, nos bastidores, ela não foi de uma boa índole, como assim posso dizer, Era muito comum naquela época os diretores famosos maltratarem a equipe, as equipes de produção, como o diretor de fotografia, pessoal de luz, atores. Isso daí acabou até gerando regras, no cinema de boa conduta, porque senão isso seria prejudicial. Nos tempos de hoje, com o avanço de movimentos como o feminismo, que sim são muito importantes para o cinema e para a indústria em geral, para a indústria em geral e para as relações de trabalho, mas naquela época não existia. Então, o Kubrick tinha um gênio muito forte. O Kubrick, ele sempre brigava com o diretor de fotografia dele, por exemplo, porque no início de carreira ele era fotógrafo, bem no início da carreira dele, lá nos anos 40, quando ele fez o primeiro filme dele, que foi um filme de guerra, que agora não estou me lembrando muito bem, mas eu vou dar uma pesquisada aqui, porque eu sempre estou com o computador ligado. Filmografia. O nome do filme é Fear and Desire, que tanto no Brasil quanto em Portugal é Medo e Desejo. E esse filme, até desculpa, não foi nem década de 40, foi 1953, aqui. E ele foi fotógrafo de revistas como a Life, se não me falha a memória. E sempre brigava com o diretor de fotografia dele, porque basicamente, agora entrando em questão mais de produção mesmo, basicamente o conceito das técnicas de fotografia, para um filme, são os mesmos conceitos para fazer um filme. Quer dizer, basicamente é isso.
só algumas exceções, mas no geral a regra que se tem da fotografia comum é algo que é tão igual quanto a regra da fotografia do filme. Então ele sempre brigava com esses caras, mas ele também sempre brigava com todo mundo. Quem se lembra daquela cena do filme O Iluminado, em que o Jack Nicholson aparece com uma faca e a moça começa a gritar? Conforme muitos relatos, bibliografias famosas sobre ele chegou com aquela atriz do Iluminado e ele brigou muito com ela. Ele brigou e gritou tanto com ela e também a perseguiu tanto durante as filmagens, que aquele tipo de reação que ela teve gritando era uma reação comum dela com ele, com o Stanley Kubrick. Isso deixou muitas síndromes dentro dessa atriz, que parece que ela nunca mais conseguiu fazer um outro filme de fato. E o Kubrick, ele teve problemas até com um baita de um roteirista que eu sempre gostei muito dos filmes dele, chamado Dalton Trumbo. Dalton Trumbo, ele foi perseguido pelos agentes do FBI na época, porque diziam que ele tinha ligações com o comunismo. Ficou conhecido como a Blacklist. E ele teve que ir pro México. Só que eu dando um retrato assim, mas existe um filme dele sobre a vida dele, de Dalton Trumbo. E nessa época que ele foi pro México, ele escreveu um filme chamado Spartacus, que foi estrelado pelo Kirk Douglas, o outro baita autor dessa era de ouro, e convenceu o Kubrick de filmar. Eles tiveram problemas de história, porque o Kubrick discordava de alguns pontos do roteiro do Trumbo, e discordava tanto que ele pediu pro Trumbo, ele não sabia, né? Ele pediu pro Trumbo ir pros Estados Unidos, e ele basicamente não conseguia ir. Eles trocavam mensagens ou até mesmo informações com o próprio Kirk Douglas, um mandando ir pra um local, outro mandando ir pra outro local, cheio de palavrões. Ele sempre teve esse gênio de fato muito forte. Isso sempre foi presente nos filmes dele, mas ele não foi o único, já aviso. Alfred Hitchcock foi outro que também fez muito disso, que aliás ele tem até palavras que acabaram ficando eternizadas, digamos assim, eternizadas no mau sentido. Agora, Kubrick é um gênio pelo lado positivo, porque os filmes dele davam várias interpretações. É como eu falei, essa era de Hollywood entre os anos 50, 60 e 70 foram muito boas, de diversas produções, mas de regras não muito saudáveis para as pessoas que estavam lá. Pessoas que tiveram que se viciar em drogas, em barbitúricos e em outros tipos de remédio que acabaram ocasionando mortes famosas. Entre elas, Marilyn Monroe e Judy Garland, por conta dessa alta produção. E claro, uma atriz que nasceu em Portugal, mas foi para o Brasil, chamada Carmen Miranda, que também posso citar se quiserem. Eu posso falar dela em específico. Agora, nesse quesito da alta incidência de drogas, também outras como LSD, os filmes também vieram com uma perspectiva mais psicodélica, então isso influenciava muito nos filmes do Kubrick. Eu posso dizer que 2001, Uma Odisseia no Espaço, é a principal dele, porque quando você vai assistir aquele filme, a primeira vez que eu assisti eu não entendi nada, a segunda vez que eu assisti também não entendi nada, a terceira vez eu acho que entendi alguma coisa, e a quarta vez eu ainda acho que entendi alguma coisa, e até hoje eu tenho uma interpretação sobre ele. E primeiramente eu pensava que era uma interpretação sobre o mundo dos macacos, né, nas quais há uma espécie de evolução humana, e eu pensava que era muito da teoria de Darwin, mas depois eu parei para pensar que poderia também se tratar, sabe do que? Luta de classes, racismo, porque naquela época, se você considerar o ano de 2001, que eu acredito ser 1967, 68, estava acontecendo o quê? Movimento dos direitos civis dos negros, Martin Luther King Jr., Malcolm X. Então tem muito a ver a questão, não sei se é dos macacos, porque aí realmente poderia ser um baita de um racismo, mas a questão dessa luta entre raças que realmente estava acontecendo na época, como a forma de garantir a igualdade, né, dos negros na sociedade, que até hoje buscam, né, com Black Lives Matter. Mas também a gente tem que considerar um outro fator, que foi uma pessoa chamada Charles Manson. Esse aqui. Também temos que considerar esse fator, que foi o Charles Manson, porque quem não sabe da história dele, em meados de 1967, ele matou
Tá dizendo, não ele, foi a família dele, chamada de família Manson. Mataram uma série de pessoas famosas, né? Começaram uma porrada de assassinatos. Acabou tirando a vida, rapaz. Era a esposa do Roman Polanski, Sharon Tate, que está presente num filme do Quentin Tarantino do ano passado chamado Era Uma Vez em Hollywood. Aliás, dá pra falar também do Roman Polanski que ele foi fazer aquele O Bebê de Rosemary no apartamento do Dakota, que sim, foi o mesmo local que o Juliana morreu, assassinado em 1980. E Roman Polanski também foi acusado de, acho que, pedofilia ou algo do gênero, e agora ele mora na Polônia por causa disso. Se ele voltar, né, já era, ia ser preso. E o Charles Manson se inspirou, e aqui vem um detalhe bem importante. Sempre quando eu vou falar de Stanley Kubrick, eu começo a pensar num álbum dos Beatles chamado de Álbum Branco, ou simplesmente The Beatles, que é um álbum de 68. E eu paro pra pensar nele por causa que eu paro pra pensar nessa teoria que me leva em questão músicas como Pigs e Helter Skelter, que o Charles Manson se inspirou para esses assassinatos, né? Além de Pigs e Helter Skelter, tem Blackbird, que era uma outra música que justamente falava da questão do movimento dos direitos civis. Então, 2001 ele está coberto também de várias motivações políticas dessa luta que existia para a igualdade e também do significado do ser humano, porque agora a gente vai entrar numa teoria muito bacana, né? Se pesar falar que não é doida, é uma teoria do que seria o conceito de ser humano, de ser humana, porque justamente se você for ver uma pintura de Leonardo da Vinci chamado O Homem Vitruviano, ele colocava a pessoa, né, a pessoa humana, como um ser perfeito. Por quê? Porque se você for ver na pintura, existe um quadrado e existe um círculo, que eram considerados pessoas perfeitas. Porém, já nessa época dos anos 60, haviam outras teorias. O niilismo ficou muito forte, né? A presença de Friedrich Nietzsche foi muito acirrada. E aí também houve-se descoberta de que a Terra, na verdade, não era redonda, ela é achatada nos polos. E o ser humano, bem, ele possui diversas camadas de cultura e de significado, cada pessoa é especial. E com isso, passou-se a considerar de que diversos outros seres existiam na nossa sociedade. Então, a comunidade LGBTQIA+, por exemplo, poderia ser considerada, que antigamente não era. E minorias também, como populações indígenas, poderiam ser consideradas. E todos esses elementos contribuíram para a filmografia do Kubrick, que sim, possui um significado muito profundo, um significado muito intenso, né? E além disso, tem mais um outro fator que o Kubrick leva em consideração em seus filmes, é que o espectador, ele não é uma pessoa burra. Ou seja, o que isso quer dizer, né? O que seria essa parte da pessoa ser burra? É como você vê nos filmes de hoje, você tá numa cena de ação e tudo mais, e aí uma personagem tá em dúvida com uma coisa, aí vem uma pessoa pra explicar aquela coisa no meio de uma cena de batalha, e você fica, mas como assim, cara? Quem é que explicaria? Ou às vezes nenhum personagem é um vilão. Você tá lá, tudo mais, combatendo, lutando. Aí de repente o cara pergunta, por que você está fazendo isso? Aí o vilão começa a fazer um discurso de 10 minutos sobre todo o plano dele. E aí você fica, cara, ele poderia não ter falado isso, sabe? A gente sabe que ele é uma pessoa má e que ele quer ocasionar uma guerra que quer ocasionar a destruição da humanidade, por exemplo. Sendo que ele poderia não ser considerado um vilão, ele poderia ser uma pessoa que tinha suas razões, como Thanos, por exemplo, tinha suas razões. E o Kubrick levava isso muito a sério. O Kubrick levava os seus espectadores muito a sério, a ponto de querer fazer um filme em que poderia trazer diversos tipos de interpretação, né? Um dos últimos filmes dele, quer dizer, o último dele, chamado De Olhos Bem Fechados, que quem estreia é Tom Cruise e Nicole Kidman, o filme justamente se passa por isso, dos problemas que o casal estava enfrentando, quase o processo de divórcio, e o marido, que é o Tom Cruise, tenta achar um novo significado para a vida em meio àquele distúrbio que existe no relacionamento deles.
Então isso leva a várias outras camadas existentes, né? E por mais que De Olhos Bem Fechados seja um filme que eu menos goste do Kubrick, se você comparar com outros filmes de outros grandes cineastas, ainda assim é um filme muito interessante, muito inteligente de sua abordagem. E que muitos dizem que o relacionamento do Tom Cruise e Nicole Kidman começou a desandar por conta desse filme, por conta da forma de como foi produzido esse filme, porque parece que os mesmos problemas que os personagens passavam no filme eram os mesmos que eles passavam. Isso aí é um plot twist, né? Mas é muito interessante a forma de como ele aborda esse filme. Apesar de eu dizer novamente, é um dos filmes que eu menos considero dele, porque toda a filmografia dele ele só fez filmaço. Ele só fez filmaço. Tem Doutor Fantástico, tem Lolita, que aborda muito questões da psique humana, né? Tava até lendo agora há pouco a questão do behaviorismo que existe, o inconsciente coletivo de Carl Gustav Jung, até mesmo questões freudianas que existem dentro desses filmes, que fazem você entrar em um processo imenso de reflexão, diversos tipos de interpretação, que é realmente algo a se considerar, né? E quando você assiste os filmes de Kubrick, especialmente os da década de 60, você precisa considerar também a época, né? Porque, como eu falei, existe uma conexão muito grande entre o que estava acontecendo nos anos 60 com os filmes dele. Acreditem se quiser, existem muitas. Eu posso até pegar novamente o 2000, eu posso pincelar assim as cenas, porque é muito interessante mesmo. O De Olhos Bem Fechados foi pra finalizar, sabe? Em que pese o Kubrick tava pensando em fazer mais uma outra obra, que quem assumiu a mão foi o Steven Spielberg. Esse filme é nada mais e nada menos do que AI, Artificial Intelligence, que é um filme que eu assisti quando eu era criança e eu me lembro muito bem que esse filme me fez mal pra caralho. Desculpa o palavrão, esse filme me fez bem na bad, me fez ficar bem na bad, porque era um filme que eu não imaginava que ia acontecer tanta coisa, né? Como um suposto desaparecimento da mãe do garoto, que aí depois se descobre que na verdade ela o quis adotar porque o filho dela de verdade havia morrido e ele é um robô que não sente emoções primeiramente, mas depois ele sente tanta emoção e tanto afeto pela mãe. Chega a ser uma coisa muito louca. E se não me falha de memória, da última vez que eu assisti, que já faz um tempinho, eu me lembro que nesse filme havia acontecido tipo um apocalipse, em que os pais dele haviam morrido e só ele estava lá e que ele precisava encontrar a mãe dele. E que no final ele encontra, né, numa espécie de sonho, porque ele acaba, perdão o spoiler, mas acho que é isso que acontece mesmo. Mas enfim, esse filme eu lembro que me impactou muito, porque eu assisti acho que com 5 ou 6 anos de idade, foi as minhas queridas tias me falando assim: olha meu filho, bora assistir esse filmezinho aqui bacana, de robozinho. Aí a gente assiste, pá, e toma logo uma bomba assim gigantesca que você descobre e você fica, o quê? Pensava que era filme de criança. Ai. E aí é que me fez interessar muito mais pelos filmes do Kubrick. Atualmente, para qualquer faculdade de cinema, eles vão passar algum filme do Kubrick, porque é obrigatório. Mas o mais importante é você analisar a forma de como a história é construída, né? E de como ele foge muito dos padrões e de regras que existiam, porque, como eu falei, a Hollywood estava começando a se tornar muito rica em termos de criatividade. Muitas escolas estavam se formando nessa época, que geraria como consequência outras escolas aí que iam existir, né? Dos filmes do Martin Scorsese, do Spielberg, do George Lucas, que fugiam muito no padrão hollywoodiano, que era falar de filmes basicamente da Guerra do Vietnã e de como os Estados Unidos venciam a Guerra do Vietnã. É isso aí. Eles fogem de fato muito do padrão. Isso é muito interessante. Para quem quiser que eu explique também mais, porque é outro diretor que poderia merecer uma baita de uma explicação, eu colocaria que nessa mesma época do Kubrick também havia uma escola de cinema que estava emergindo em Hollywood, que era a escola de cinema baseada nos filmes de Akira Kurosawa,
que também é realmente outro gênio do cinema, que revolucionou a sétima arte ao incluir toda a cultura japonesa nos filmes. Então o que acontece é que Kubrick e Kurosawa possuíam pensamentos que tinham uma independência tão grande entre si, a ponto de criarem universos tão ricos quanto qualquer universo que exista hoje de franquia de filmes, né? E isso gerou uma consequência, sabe? Isso gerou uma consequência de fato, porque naquela época se criava muito e se apostava muito em muitos filmes. Então o filme poderia ser um sucesso de milhões de dólares ou poderia ser um prejuízo de milhões de dólares. E isso gerou muitas consequências que até hoje existem em nossos filmes, né? Nós temos camadas muito grandes devido à história do Kubrick, né? Os filmes do Kubrick, as histórias alternativas que existiam em outros tipos de cinema, como eu já havia citado anteriormente, os da França e filmes como os de Kurosawa, até cineasta brasileiro passou por grandes influências de Hollywood, especialmente diretores como Glauber Rocha, e quem cita é o próprio Martin Scorsese, inclusive. Além disso, o surgimento do cinema alternativo na década de 70 surgiram outros filmes incríveis, né? Franquias como Star Wars, Contatos Imediatos de Terceiro Grau de Spielberg, relacionados à ficção científica. Um filme do próprio Spielberg chamado THX, que dá nome à empresa dele. E além disso, gerou uma série de outras escolas, né, existentes e que, de certo modo, refletem de filmes providos dos grandes cineastas dos anos 60. Eu consegui achar até uma conexão entre isso daí, né, entre parênteses, porque eu me lembrei disso. Eu achei muita influência dos filmes do Kubrick, né, especial 2001, com os filmes do Spike Lee, que é um outro grande cineasta. Ele vai falar da questão do racismo, né? É isso, sabe? Eu acho muito interessante, é intenso, é vasto as obras do Kubrick. Isso daqui eu tentei resumir de uma forma mais breve possível, porque o Kubrick ele foi um gênio que, assim, se a gente for falar de tudo aqui vai dar basicamente 1 hora, mas se quiserem eu faço um Stanley Kubrick completo, né? Completaço sobre a vida dele, com detalhes como ele foi se tornar cineasta, até todas essas relações que eu criei. E também eu posso fazer uma parte de toda a filmografia dele, porque é muito interessante, é muito mesmo. É tão interessante que eu tenho Blu-ray da maioria desses filmes, desde o primeiro, que é o Fear and Desire, até mais ou menos o 2001, que eu saiba, e Laranja Mecânica. Eu sei que eu não citei Laranja Mecânica porque é um filme bem à parte. É um filme tão à parte que dá para incluir conceitos de um filósofo chamado Michel Foucault e seus conceitos de micropoderes. E dá para fazer também relação, sabe com qual filme? Coringa, Joker, do ano passado. Dá para fazer muita relação, que os personagens são parecidos. E micropoder por causa da ausência da figura do Estado em repreender de certo modo o grupo de bartendeiros que existia, e o personagem principal do Laranja Mecânica que se revolta contra o Estado, né, ao ele receber umas dosagens assim de verdades, que é aquela cena clássica dos caras colocando pincéis sobre os olhos dele para ele abrir e dando um brainwashing gigante. Também conceitos de espaço, porque Kubrick eleva um outro momento. Aí que vem a influência das drogas, porque aquilo lá, meu amigo, só Lucy in the Sky with Diamonds pra você descobrir. Nesse momento agora eu estou até parado aqui vendo a situação do Charles Manson, por causa que eu não gostei muito do filme lá do Quentin Tarantino e não citou a música dos Beatles. Eu fiquei assim, mas como? Tem tudo a ver mesmo. Olha só esse detalhe desse texto. Vamos lá, veio da Wikipedia, quem quiser, tá lá. O crime, em 9 de agosto de 1969, eu vou
Só parando aqui. Eu vou terminar o podcast de Kubrick citando esse texto aqui. Em 9 de agosto de 69, um pequeno grupo de conhecidos de Charles Manson invadiu uma casa alugada por Roman Polanski em Cielo Drive, 1050, em Bel Air, assassinando sua esposa Sharon Tate, que estava grávida, e mais 4 amigos do casal. As vítimas foram baleadas, esfaqueadas e espancadas até a morte, e o sangue delas foi usado para escrever mensagens nas paredes. Em uma delas foi escrito Pigs, porcos em inglês. Na noite seguinte, o mesmo grupo invadiu a casa de Rosemary e Leno LaBianca, que é daí que vinha o bebê de Rosemary, matando o casal. As mensagens escritas na parede da casa foram Helter Skelter, Death to Pigs, Morte aos Porcos, e Rise, Ascensão, referência às músicas dos Beatles, Pigs e Helter Skelter. Os assassinatos de Sharon Tate, seus amigos e do casal LaBianca por membros da família Manson ficaram conhecidos como caso Tate-LaBianca. É muito louco. E isso tem a ver com 2001 Odisseia no Espaço? Com toda certeza, meu amigo. Uma teoria, uma interpretação, uma baita de uma interpretação sobre isso. Além disso, Kubrick deixou um legado muito grande na linguagem do cinema. E foi um revolucionário que, para mim, assim como Charles Chaplin, trouxe uma nova figura do que a gente entende de cinema atualmente, que é a questão do áudio, do aspecto visual, do aspecto de sensibilidade da história. Sem o Kubrick, acredito que não teríamos uma revolução tão grande assim no cinema. Do mesmo modo que a escola de Hitchcock também foi muito importante. E então, meu áudio de Stanley Kubrick, apesar de ser um resumo, acho que eu detalhar ao máximo o que foi basicamente a vida desse diretor, que é o que eu falei no início. É bem difícil porque falar de um gênio é falar de amor e falar de ódio. Essa é a grande verdade. É isso aí. Muito obrigado por me escutarem. Eu espero que agora tenham uma boa noite de sono, meus queridos e minhas queridas ouvintes. Agradeço de coração por escutarem. Aí, então, tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde e até o próximo episódio.